Olá, boa noite e a paz do Senhor para todos os amigos, para todos os irmãos que a partir desse momento passam a participar conosco do programa A Bíblia e a Família. Nós somos da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, e o programa A Bíblia e a Família é uma promoção do Departamento MFC, Ministério Família Cristã, da nossa igreja. Seja bem-vindo e eu espero que você nos dê a alegria de compartilhar este vídeo, essa live com os seus vizinhos, com os seus irmãos de igreja, com todos aqueles que você acredita que será abençoado por essa programação. Hoje nós estaremos abordando o tema o papel da mulher na família. É comum que frases como a mulher deve procurar o seu papel na sociedade seja ouvido, principalmente nas mídias sociais e na televisão, levando a mulher a acreditar que ela tem um papel a ser conquistado na sociedade. E o fato é que a cada dia que se passa, as mulheres, o número de mulheres vão crescendo em todas as atividades da sociedade. O maior exemplo, o exemplo global foi, por exemplo, a Olimpíada de Tóquio, onde 50% de todos os atletas participantes eram mulheres. Mas será que essa luta frequente ou essa busca frenética pelo papel da mulher na sociedade não tem levado a mulher a deixar de lado o seu papel na família? Hoje nós vamos tentar responder biblicamente perguntas como essas e você está convidado a estar conosco. Para estar conosco respondendo as perguntas está o casal, o irmão Marcílio Moura e a sua esposa Soraya. Eu quero passar para que eles possam fazer as suas primeiras considerações nessa noite. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, a graça e a paz. Uma boa noite e estamos aqui preparados, prontos para responder as perguntas, que vocês possam estar atentos. Convida já pessoas para que possam estar atentas ao que vamos falar sobre o assunto dessa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós estar aqui como família, falando sobre o que nós temos aprendido da palavra de Deus sobre esse assunto. Eu espero que seja bênção na sua vida, como foi na nossa também. Graças a Deus. Acredito que será de fato uma bênção e por isso quero reiterar a minha sugestão de que você mande o link dessa programação para os seus amigos, para os seus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Daqui a pouco, depois da oração, nós estaremos ouvindo uma música bonita para que em seguida nós voltemos com as perguntas que certamente vão trazer muito esclarecimento para você. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos louvar Teu nome por estar mais uma vez aqui nessa programação. Essa programação, Senhor, que tem abençoado famílias, porque temos tido o cuidado de trazer assuntos que interessam a toda a sociedade. E temos a alegria de ter a Tua palavra, que serve de bússola, que serve de instrução, e é através dela que nós tentamos responder as perguntas, as questões acerca dos assuntos propostos. Sei que mais uma noite, mais uma vez será uma bênção essa programação, porque temos sabido que várias famílias têm sido abençoadas. Então, Deus, em nome de Jesus, usa cada um de nós, através da Tua palavra, para esclarecer os corações que, porventura, tenham dúvidas. No nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir, então, uma música bonita em nome de Jesus. ti, com tudo
poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Graças a Deus, estamos de volta e agora nós vamos partir para as perguntas sobre o tema, o papel da mulher na família. E eu quero dirigir a minha primeira pergunta à irmã Soraya, que está aqui disposta a responder as perguntas. E a gente sabe que a Bíblia, nós sempre lembramos que a Bíblia ela é o manual da família. Deus, ele criou homem e mulher e estabeleceu papéis para ambos. Mas, irmã Soraya, qual é o papel da mulher segundo a Bíblia Sagrada? Irmão Ronaldo, a Bíblia nos ensina, né, como já foi falado, sobre todas as coisas e também sobre o papel da mulher no lar. Tem vários textos que a Bíblia fala sobre o papel da mulher ou o procedimento da mulher, como 1 Pedro capítulo 3, Tito capítulo 2 e também 1 Timóteo capítulo 2. Alguns a gente vai comentar sobre eles, vai falar sobre eles. Mas nessa primeira pergunta, falando sobre o papel da mulher, nós vamos nos deter nesse primeiro momento a primeira menção que Deus faz sobre a mulher na Bíblia, que é sobre ela ser ajudadora. E para isso eu gostaria de ler com você que está em casa, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou numa versão mais esclarecida, né? Uma ajudadora que lhe seja idônea. Então essa é a primeira passagem da Bíblia que Deus faz menção sobre o papel específico da mulher. Então nessa expressão, uma ajudadora que lhe seja idônea, nos originais é usada uma palavra, que é a palavra Ezer. E essa palavra, ela significa equivalente a, correspondente a, complemento, igual a ou adequado a. E essa palavra Ezer, ela traz o sentido de ajuda, auxílio. E o interessante é que você estudando, você vai se aprofundando mais, né, sobre a palavra de Deus. Por isso que a própria Bíblia nos ensina que nós devemos examinar as Escrituras, não é ler de qualquer jeito, né? Mas examinar realmente. E essa palavra Ezer, ela vem da raiz Azar. E eu quero ler duas passagens com você que está em casa, onde são usados essa palavra Azar, que é em Salmos 146, 5. Você pode abrir lá. Salmo 146, 5, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Então, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu azar. Então, essa palavra quer dizer auxílio. Ainda em Salmos capítulo 50, 54 e 4. Vamos abrir lá. Salmos 54 e 4 diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Eis que Deus é o meu azar. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Então, asa é usada quando fala de Deus, sobre Deus ser o seu auxílio, Deus ser a sua ajuda, Deus ser o seu socorro. Então, Deus
quando quis registrar, né, através de homens, pelo seu espírito, falando sobre a mulher, sobre a criação da mulher, ele usou exatamente essa palavra que vem da raiz, asa, para dizer o papel da mulher. Essa mulher que foi criada para o homem, ela é uma ajudadora, ela é alguém capaz, ela é auxílio, ela é socorro. Deus poderia ter usado outra palavra, talvez existente na época, para socorro, para auxílio, para ajuda, mas Deus faz questão de usar essa palavra que vem da raiz, que é usada para o próprio Deus. Isso nos mostra, e em toda a palavra também, essa palavra ela nunca é usada para se referir a um auxiliar de posição inferior ou secundária a outra pessoa, mas sempre se refere a alguém capaz de prestar socorro, auxílio e ajuda. Então Deus criou alguém capaz de ajudar o homem, de socorrer o homem, alguém presente em carne e osso, para representar e desempenhar o retrato da ajuda de Deus. Então você, mulher, a primeira coisa que Deus fala quando criou a mulher, o papel específico é ser ajudadora. Mas ele exemplificou e usou a palavra no mesmo nível de importância. No mesmo nível, né, de auxílio, de ajuda. Como Deus é auxílio para nós, você, mulher, é auxílio para o seu marido, né? Então, eu gosto, uma certa professora minha, ela deu um simples exemplo, né? E eu achei muito, até engraçado na época, né? Que ela disse assim: quando você está na escola e você não está muito bem em matemática, um exemplo, né? Você não está muito bem em matemática e precisa de ajuda, de alguém que te ajude para ver se você melhora a sua nota, né? Então, você vai procurar alguém que sabe igual a você? Acredito que não, não é? Então, você sempre vai procurar alguém que pode te ajudar, não uma pessoa que não vai poder te socorrer. Então, a mulher para o homem é essa pessoa. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só, eu vou colocar alguém capaz de ajudá-lo a cumprir aquilo que Deus tinha como papel do homem, que a gente tratou no programa passado, né? O papel do homem. Até você que está assistindo, se não assistiu o programa anterior, vai lá, está gravado no YouTube, e veja também qual o papel do homem no lar. E o papel da mulher, a primeira coisa que Deus fala, que menciona na Bíblia, é sobre ser ajudadora. Então, nunca se veja essa ajudadora como alguém, ó, nossa, Deus fez a gente só para auxiliar. Não, não é qualquer auxílio, né? Talvez você não tenha entendido ainda, mas revelação, conhecimento está chegando para você. Então, o seu principal papel que Deus menciona é ser ajudadora. Alguém capaz de ajudar o homem que Deus criou, também com um papel. Muito bem. E o que é interessante é que nessa passagem bíblica que foi lido, em Gênesis capítulo 2, a voz de Deus ali, ela mostra muito mais a necessidade do homem do que da mulher. Era o homem que estava necessitando, era o homem que precisava. Não era bom que o homem estivesse só, ele precisava de uma auxiliadora. Quer dizer, não existe nessa palavra de Deus nenhuma palavra que venha trazer inferioridade para a mulher. Porque a mulher iria ser o auxílio do homem. E o homem, por precisar de um auxílio, mostra que ele não tinha capacidade de cumprir suas tarefas sozinho. É bem interessante. Mas foi muito falado sobre a questão do papel de ajudadora. E qual a área de atuação, Marcílio? Qual a área de atuação dessa ajuda que a mulher tem deve trazer para o marido? Acredito que em todas as áreas. A mulher, Deus, quando fala em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele não colocou limites nessa ajuda. Então, existem várias áreas que a mulher pode auxiliar o homem, ajuda, como a Bíblia fala, né? Auxiliadora ou
a ajudadora, né, em algumas passagens, em algumas versões. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus fala, que Soraya citou, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e como o irmão Ronaldo frisou, que o homem precisava desse auxílio, né? Era como se fosse um complemento. Na verdade, a mulher é um complemento para o homem. E esse complemento que Deus deixou para o homem é um complemento de ajuda, né? Auxiliadora, ajudadora. Como a senhora falou aqui, Deus colocando a mulher num nível de auxílio que não é nem menos nem mais, né? É um equilíbrio. Deus deixou a mulher nesse equilíbrio para nos ajudar. E ele diz, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E preste atenção quando você estiver lendo, não é idona, é idônea. A mulher não deve mandar no marido, porque tem algumas mulheres que leem essa passagem e pensam que Deus fez ela idônea, fez ela dona. Não é dona do marido, ela é idônea, né? E uma das áreas que as mulheres precisam ter muito cuidado dessa questão de auxiliar é a área de conselhos. A gente sabe que a influência da mulher sobre o marido ela é muito grande, né? Porque a mulher, quando está emburrada, ela pode bloquear muitas coisas na vida do marido, e o marido não quer que isso aconteça, ela fica chateada, né? Quando a mulher fica chateada, né? Quando a mulher se chateia com algumas coisas, ela pode ficar chateada com o marido e fechar muitas portas durante toda a semana ou durante um mês, seja lá o nível de raiva que ela tiver. Mas para que não haja confusão em casa, muitas vezes o marido aceita todo tipo de conselho da mulher. E tem mulher que vai dar bons conselhos e tem mulher que vai dar péssimos conselhos ou conselhos ruins. Elas podem tanto aconselhar para o bem, como também podem aconselhar o homem para o mal. E eu gostaria de citar alguns exemplos de mulheres assim, que tentando auxiliar o marido, deram bons conselhos. E até mulheres que foram realmente, Deus assinou embaixo, né? Esse conselho é bom, pode escutar. E mulheres que deram conselhos maus e não foram bons muito para o marido, né? Então os conselhos bons que nós encontramos na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 21, no versículo 9. Começando do versículo 9, falando sobre Sara e Abraão. A gente sabe que Abraão teve um filho com a serva, né? A Agar, a mulher egípcia, né? De outra nacionalidade. E no versículo 9 do capítulo 21 de Gênesis diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então o filho da serva, né? Ficava tirando brincadeira com Isaac. Isaac era o descendente de Abraão, né? Era o prometido por Deus, era o filho da promessa para Abraão. Então Sara percebeu isso. Então no versículo 10 diz assim: disse a Abraão, Sara disse: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então poderia ser aquele conselho de rixa, né? Tá caçoando o nosso filho, então rejeita ela. Aí no versículo 12, Deus entra nessa confusão. Sara deu um conselho para Abraão, aparentemente era um conselho que não era muito bom, rejeitar um filho, né? Mesmo que seja um filho da escrava, ou não era um filho da promessa, mas rejeitar um filho. E a mulher podia estar com raiva, então vou dar esse conselho, não vou escutar ela não. Olha o que Deus diz no versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência. Então Deus assinou embaixo com esse conselho. Agora um conselho desse, que pelas palavras aqui de Deus, atende a Sara em tudo que ela te disser, esse tudo tem que ser bem temperado. Esse tudo que o homem precisa ouvir da mulher, um conselho, tem que ser dirigido por Deus. Porque vai ter conselhos que a mulher vai dar que pode te colocar num precipício, pode te levar para baixo. E vai ter conselhos que você precisa ouvir Deus falar contigo, se vai realmente conseguir esse conselho ou não. Lá em Mateus, outro conselho, Mateus capítulo 27, versículo, no Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 19, fala sobre aquilo, prender Jesus,
soltar Barrabás. Então o governador Pilatos, na época, né, ficou nessa, se questionando se soltava ou se não soltava. No versículo 19 de Mateus capítulo 27, entra a mulher do governador de Pilatos na história e diz assim: estando ele no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer ao Pilatos: não te envolvas com este justo, falando de Jesus, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito, ou a seu respeito. Então ela mandou avisar Pilatos: não mexe com esse homem não, deixa esse homem para lá, é melhor prender a Barrabás e soltar Jesus, né? Seria o certo, né? A gente sabe que para nós, a humanidade, né, perdida, sem Cristo, foi muito bom isso aqui, mas esse conselho aqui, naturalmente, era um conselho muito bom. Não mexe com ele não, tu vai, né, vai ser pior para você. Como governador, você está mexendo com o santo de Deus, é um bom conselho. Então essas mulheres foram prudentes, Sara e aqui a mulher de Pilatos, o governador, deram bons conselhos para o marido. Ela aqui recebeu por revelação, né? Então as mulheres, eu costumo dizer que Deus fala às mulheres em sonhos, porque às vezes Deus quer falar com ela acordada, ela está dormindo, né? Então, como Deus quer falar de todo jeito, a Bíblia diz, Deus falou de muitas maneiras, de várias maneiras. Então Deus achou essa maneira de falar com algumas pessoas e pode se comunicar em sonhos, né? E ela que viu em sonhos isso, esse homem é justo, não mexe com ele não. Então, um bom conselho. Mas também tem as mulheres que dão péssimos conselhos, né? Eu conheço pessoas que, por não seguirem um conselho das mulheres, quando eu falo isso, tomaram decisões só. O homem chegou a tomar uma decisão sem escutar a mulher e depois pagou o preço lá na frente, né? Porque a mulher, ela tem uma habilidade, né? Tem mais olhado que o homem, não tem aquele visão, como é que chama? Sexto sentido. A mulher tem 7, 8, deve ter muito mais do que isso, porque as mulheres conseguem observar coisas que o homem não consegue, embora quando o homem está na sua atividade, né, aquela preocupação, e às vezes a mulher tem mais tempo, principalmente se for dona de casa, ela tem mais tempo de pensar, de meditar, né, de ponderar, de orar, e às vezes ela recebe mais informação do que o homem que está trabalhando fora. Então esse tipo de conselho é bom que se escute. Muitas vezes a mulher é auxiliadora, ela também pode lhe auxiliar em conselhos. Agora tem os conselhos bons e os conselhos ruins. Os maus conselhos na Bíblia, um dos exemplos, um dos mais famosos é no livro de Jó. A mulher de Jó, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9, quando ela diz assim: então sua mulher, a mulher de Jó, lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Depois de ela observar toda a vida de Jó, tudo aquilo que ele estava passando, ainda estava no capítulo 2, né? De ver tudo aquilo que aconteceu, com tudo que Jó tinha perdido, né? Os filhos, as propriedades, tudo aquilo. Ela diz: tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus ou ao teu Deus e morre. Isso aqui é um péssimo conselho, né? Jó perdeu tudo. A Bíblia diz: aquilo que eu temia me sobreveio, aquilo que eu receava me aconteceu. Então Jó receava perder os filhos, as propriedades, mas não receava perder a mulher, porque ela não morreu, né? Então ele foi a única que não perdeu. Foi a única que não perdeu, ficou, né? E Deus restituiu Jó em muitas coisas, podia ter restituído Jó em mais de uma mulher. Então ele ia ter mais ou menos umas 3, 4 sogras. Ele resolveu não cair nessa, né? Brincadeira, eu amo a minha sogra. Mas olha o conselho que essa mulher deu: amaldiçoa teu Deus e morre. Isso é um péssimo conselho, né? Jó é um homem temente a Deus, né? Um homem que tanto que foi, vamos dizer a palavra, disputado, né? Entre no reino espiritual houve uma disputa, né? Olha, o teu servo aí, tira o que ele tem para ver se ele vai te obedecer. Aí quando Deus disse: mexe em tudo, menos no espírito dele, né? Na alma dele, na vida dele. Então essa mulher deu um péssimo conselho: amaldiçoa teu Deus e morre. Imaginou se Jó segue esse conselho? Péssimo conselho, ia trazer danos à vida de Jó. Outro conselho ruim, né, lá no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: então lhe disse Zeres, sua mulher, a mulher de Amã, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. E a gente sabe na história que o próprio Amã foi enforcado nessa forca, que ele mandou fazer a conselho da sua digníssima esposa.
Então isso foi um péssimo conselho. Então ela, por querer se vingar, né? Então vingança não leva a canto nenhum. É tanto que pela vingança aqui, né? A mulher irada com o que Mordecai fazia. Na verdade Mordecai não fazia nada, né? Ficava a porta lá. E a Amã com raiva porque Mordecai não se curvava, né? Não reverenciava a ele pela posição da autoridade que ele tinha, olhou e disse: então manda enforcar esse rapaz aí. E o próprio Amã, se você quiser saber mais da história, não dá para contar a Bíblia toda num programa só, leia o livro de Esther que você vai saber. O próprio Amã foi enforcado na forca que a sua digníssima esposa mandou fazer para matar Mordecai. Então, um péssimo conselho, um conselho feito na ira, na raiva, né? Então, a mulher também pode ajudar seu marido tendo um bom procedimento. Como auxiliadora, ela pode, um dos auxílios que ela pode dar ao seu marido é tendo um bom procedimento. Provérbios capítulo 12, versículo 4, diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é aquela que o marido sente vergonha dela. Essa mulher que o marido sente vergonha dela é como podridão nos seus ossos. A gente conhece hoje, se fosse na linguagem de hoje, seria como um câncer. A mulher que procede vergonhosamente diante, que faz seu marido passar vergonha, é como um câncer na vida do marido, né? É o que a Bíblia diz. Então, mulher, não faça seu marido passar vergonha. O que é isso? Tem coisas, irmãos, que quando acontece algo público, com certeza o marido deve chegar em casa e dizer: mulher, tu estava com o juiz aonde? Como é que tu faz um negócio daquele? Então a mulher que é sábia, ela vai pegar aquele conselho do homem, que é o cabeça da mulher, né? E dizer: realmente eu errei, me perdoe, né? Me perdoe, aquele procedimento foi ruim, não vou fazer mais. Mas a mulher tola, ela nem escuta aquilo lá e depois em outra oportunidade faz do mesmo jeito. Vai fazer vergonha para o marido, é como se fosse câncer na vida dele. Essa mulher, ela procede vergonhosamente, como a Bíblia diz, mas a virtuosa é como coroa para o marido. Outra passagem na Bíblia que fala sobre esse procedimento é 1 Pedro capítulo 3. Eu gosto desse texto, eu citei algumas pregações, eu gosto de falar desse texto. 1 Pedro, a carta de 1 Pedro capítulo 3, no versículo 1 e o versículo 2 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Como? Sem palavra alguma. É interessante que o Espírito Santo inspira e ele diz assim, Pedro diz: sem palavra alguma. Então, se possível, pregue o evangelho, se possível, use palavras, né? Então é viver o evangelho por procedimento, pela sua conduta. Você ganhar o marido sem palavra alguma. É como a Bíblia diz, como? Por meio do procedimento da sua esposa, de como você se comporta. Então, você pode ser que você esteja no evangelho, mulheres, palavra dirigida às mulheres, você esteja no evangelho há 50 anos, 30, 20 anos, e seu marido ainda não foi convertido ao evangelho, como a Bíblia diz aqui, não obedece à palavra ainda. Tem alguma coisa errada? Possa ser que exista alguma coisa errada. Possa ser que esse erro esteja em você? Sim, possa ser que exista. Você não conseguiu ganhar seu marido ainda, porque pode ser que você esteja falando demais. A Bíblia diz que você pode ganhar ele pelo seu procedimento, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Como? Versículo 2, ao observar. A Bíblia diz que o marido que não obedece à palavra, ele está observando a esposa crente, a esposa convertida, porque essa carta foi escrita para mulheres crentes ou para pessoas crentes que nasceram de novo. Como é que você pode ganhar o seu marido pelo procedimento? Porque ele está, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando ele fala comportamento cheio de temor, eu volto para o versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Eu ligo esse versículo 1 com o versículo 2. A submissão é um comportamento que você deve exercer. A submissão, se submeter ao marido, é um comportamento que você deve exercer cheio de temor. Cheio de temor a quem? A Deus. Então, eu não consigo me submeter. Eu fui criado assim, na minha família era assim, né? E eu sou desse jeito, meu temperamento é forte.
Algumas mulheres podem falar isso, meu temperamento é forte. Tão forte ao ponto de ser mais forte que o do marido. Então, como é que eu faço para me submeter? Tenha um comportamento cheio de temor. O segredo, a própria Bíblia se explica. O Espírito Santo está ensinando mulheres como eu me submeto. Com um comportamento cheio de temor. Temor a quem? A Deus. Eu vou me submeter por causa de Deus. Eu vou, trancar os dentes, fechar a boca, me aguentar, me submeter por causa do meu temor a Deus. Aí você vai treinando, até um ponto de a submissão ser para você algo leve, algo que não vai trazer danos, não vai se esforçar tanto, não vai suar tanto para se submeter. Outra passagem é em Tito, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: ensinando as mulheres a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja envergonhada ou difamada. As mulheres, que não são sujeitas ao seu próprio marido, elas podem envergonhar a palavra de Deus. Quando fala em vergonha, eu me lembro de muitas pessoas. Você está em casa e acontece algo entre você e sua esposa, aquilo não é vergonha, não expôs nada. Mas quando fala de vergonha, eu vejo exposição. Vergonha, eu vejo muito mais pessoas. É como se aquele comportamento de não se sujeitar ao marido fosse exposto para mais pessoas. Então, quando isso acontece, a Bíblia diz que a palavra de Deus vai ser difamada. Então, mulheres, quando você tem um comportamento de submissão, de respeito, submissão vem também acompanhada de respeito, de consideração. Considere seu marido, respeite seu marido, se submeta a ele. Então a palavra de Deus não vai ser difamada, não vai ser envergonhada. Mas essas mulheres sensatas que a Bíblia diz aqui, no original são mulheres equilibradas, de mente sã, que freia os próprios desejos e impulsos. São mulheres de autocontrole ou autocontroladas, Não são mulheres espivitadas, que qualquer coisa, pavio curto, Explode rapidamente. Não, o crente deve ser pavio longo. Se você tem pavio curto, ore, jejue para o pavio ficar maior, para demorar a explodir. Mas a Bíblia fala dessas mulheres sensatas que elas têm autocontrole. E a Bíblia diz castas, honestas, respeitáveis, recatadas, pura de sensualidades. Mulheres que não são sensuais, que respeitam seu marido, que sabem entrar e sabem sair. Quando fala isso, não só de vestes, mas mulheres que você vê respeito naquela mulher. Você olha para uma mulher e aquela mulher é respeitável, não vai fazer vergonha ao seu marido nesse sentido. Para encerrar sobre esse auxílio, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que diz assim, versículo 9 e 10 de 1 Timóteo: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atavi com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então, olha o que dizem, em traje decente. Então a Bíblia fala claramente. Às vezes a pessoa diz, me diga onde é que diz aí na Bíblia, que tem aqui 1 Timóteo 2 e 9. As mulheres devem se vestir decentemente. É bíblico, irmãos, para que não venha trazer vergonha para o seu marido. Graças a Deus por essa resposta esclarecedora. E aí a gente viu citações de mulheres sábias e de mulheres prudentes, de mulheres sábias e mulheres que não apresentaram sabedoria nenhuma em aconselhar o seu marido ou no seu proceder. E a Bíblia Sagrada, em Provérbio 14:1, fala sobre a mulher sábia. Então, sabedoria, irmã Soraya, seria a principal, vamos dizer assim, o principal atributo para que a mulher possa desempenhar as suas atribuições dentro do seu papel no lar. E se uma mulher hoje está aqui nos acompanhando e ela é consciente de que precisa dessa sabedoria, onde ela poderia encontrar, ou como ela poderia encontrar essa sabedoria? A própria Bíblia diz, eu gosto muito desse versículo, que diz, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, é de graça, você só precisa pedir, não é? Então você encontra essa sabedoria em Deus.
na sua palavra, naquilo que ele deixou escrito como manual, na palavra de Deus, né, na Bíblia. E eu gostaria de ler com você neste manual, em Provérbios capítulo 14, versículo 1, fala justamente sobre sabedoria. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Em algumas traduções diz com as próprias mãos, para ser mais preciso ainda, né? Então, a atribuição da mulher aqui, na verdade, nesse texto, fala sobre a edificação. A atribuição da mulher é edificar o lar, mas para edificar precisa de sabedoria, precisa ser sábia, né? E lendo essa passagem, você sempre pensa, já traz a alusão a uma edificação, né? Então a gente sabe que quando você constrói uma casa, você vai fazer de um modo a sua estrutura, né? Se é um edifício, coisas vão ser mudadas. Você não pode colocar o mesmo fundamento de uma casa para um edifício, mas eles seguem os mesmos princípios de segurança, né? Para que aquela casa não caia, para que aquele edifício não caia. Então a mulher, ela está edificando a sua casa. É um papel da mulher também. E para isso ela precisa de sabedoria, né? Então ela vai edificar o seu lar, que é mais importante do que uma casa, do que um edifício, do que uma construção física e natural. Ela está levantando algo espiritual, algo que vai perdurar por toda a eternidade. Então, o que é que a mulher precisa para edificar o lar? E eu gostaria de ler com você em Mateus, capítulo 7. Vamos abrir lá. Abra sua Bíblia em casa, folheie a sua Bíblia. Vamos aprender mais nessa noite. Mateus, capítulo 7, versículo 24, a partir do 24. Nós vamos aprender um pouco sobre edificação. Já que a atribuição da mulher é edificar o seu lar, nós vamos aprender um pouco sobre edificação. A Bíblia diz em Mateus 7, 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu sempre li essa passagem, acredito que muitos de vocês também, sobre a edificação, e a gente vê bem claro aqui que a diferença entre elas era praticar, né, o que se ouve, praticar a palavra. Então eu sempre imaginava assim, você pode usar a sua imaginação agora, uma casa construída na areia, então você sempre pensa naquele monte de areia, com aquela casinha em cima, que com certeza é fácil de cair, ou a visão daquela montanha rochosa e aquela casa lá em cima, né? Gente, quando lê essa passagem sempre tem essa visão, mas eu quero ler com você para você entender o que estava querendo dizer aqui em Mateus, em Lucas capítulo 6, versículo 48, que fala sobre isso também. Lucas, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 48, fala sobre essa mesma passagem. Olha só como é interessante. Lucas 6, 48 diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Né? Então essa visão daquela montanha rochosa e aquela casinha lá em cima se desfaz aqui em Lucas capítulo 6, 48, porque nós entendemos o que ele quis dizer sobre edificar uma casa sobre a rocha. Ele diz que antes de edificar, o que foi feito? Cavou.
abriu bem fundo. E essa palavra fundo aqui, nos originais, traz o sentido de profundo, de profundezas do mar. E eu fiquei curiosa em saber quão profundo seria as profundezas do mar. Então eu coloquei aqui para ler para você uma notícia, né, que eu encontrei. Um navio de pesquisa ancorou no Pacífico Sul, usou um tubo de metal com 5,7 quilômetros de comprimento para alcançar o fundo do mar. Uma broca perfurou 125 metros abaixo do fundo do mar, sendo que 75 metros era de sedimentos e lama e 40 metros de rocha. Então, além dos 5,7 quilômetros de comprimento, ainda tinha mais 75 metros de sedimento e lama para poder ser encontrada a rocha. E ainda cavou na rocha 40 metros. Então, você vê o sentido que Deus quer trazer aqui quando Ele nos ensina sobre edificar a nossa casa sobre a rocha, né? Você precisa cavar fundo. A mulher precisa edificar a sua casa, para que quando venham os ventos, a tempestade, a chuva forte, a sua casa, o seu lar possa permanecer em pé. Na palavra, né? Na palavra. Mas para isso você precisa ter um trabalho, né? Não é ver aquela montanha, vou fazer uma casinha aqui em cima. Não é nesse sentido que a palavra fala, mas que exige um esforço seu. Exige o cavar bem fundo. Você precisa buscar em Deus, buscar as profundezas de Deus na sua palavra, orando, pedindo sabedoria, como o irmão Ronaldo falou aqui no começo. Você precisa peçar a Deus sabedoria, né? Talvez você errou tanto, né, dentro do seu lar, nos conselhos, na criação dos seus filhos, mas conhecimento está chegando. E você precisa de sabedoria para edificar o seu lar. Então você pode pedir a Deus essa sabedoria e começar a cavar fundo a partir de agora, buscando em Deus aquilo que você precisa para a edificação do seu lar, porque todo edifício precisa de um material específico para aquilo. Você não pode usar qualquer tijolo, né? Eu não entendo muito de construção civil, mas eu sei que você não pode usar qualquer tijolo, qualquer estrutura para edificar algo maior. E esse algo maior é a sua família. Você precisa da palavra de Deus. Então você deve cavar fundo até encontrar essa rocha para fixar o seu alicerce, o alicerce da sua casa. Isso não quer dizer que a gente não passe por problemas no nosso lar, né? Vale salientar isso. A palavra diz que veio chuva para as duas, a tempestade veio para as duas, mas existia uma diferença entre elas. Era a prática. É você praticar aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus a respeito do seu lar, do seu casamento, da sua família. Então a sabedoria implica dizer que antes que eu levante, antes que eu edifique, antes que eu construa, eu veja onde e como eu estou construindo. Porque eu preciso saber o que eu estou fazendo e os efeitos que trará. Se eu vou edificar a minha casa na areia, sem fundamento nenhum, sem estar arraigado na palavra de Deus, no amor de Deus, a primeira chuva, os temporais, uma chuva mais forte, pode destruir o seu lar. A Bíblia diz, nós lemos aqui em Provérbios 14, que a mulher com as próprias mãos destrói. Quando? Quando ela não é sábia, quando não tem sabedoria. E nós gostamos de dizer que sabedoria é a habilidade que você tem para praticar o que você conhece. Então eu conheço, eu tenho a habilidade dada por Deus para praticar aquilo que eu conheço. A mulher sábia, ela busca na palavra, ela se instrui na palavra para colocar em prática aquilo que ela conheceu pela palavra. Então com certeza a sua casa vai estar bem edificada, vai crescer segura. Pode passar por algum problema, pode passar por alguma tempestade, mas ela vai permanecer em pé, porque ela está firmada em Deus, firmada na rocha, que é Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos então ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda rodada de perguntas.
Você está no programa A Bíblia e a Família. Voltaremos daqui a pouco. Estamos de volta e você está acompanhando o programa A Bíblia e a Família. Nós estamos aqui com o casal Marcílio Moura e a irmã Soraya, que estão trazendo resposta para algumas perguntas que nós estamos aqui expondo. Você é bem-vindo, e se você ainda não compartilhou o link dessa live, faça isso agora, certamente você estará abençoando outras famílias. Irmão Marcílio, você citou agora há pouco a primeira carta de Pedro, falando sobre a questão da submissão da mulher. E é muito claro hoje em dia que essa palavra submissão, com relação ao que a Bíblia ensina sobre o papel da mulher, é uma palavra que ela parece estar desgastada, né? Ela tem agora um sentido diferente daquele que foi, com o qual foi colocado na palavra de Deus. Nós que conhecemos a Bíblia, que estudamos a Bíblia, sabemos o que significa submissão, mas muita gente não entende, né? Logo pensa que essa palavra quer dizer que a mulher é inferior ao homem, e por isso que a mulher precisa ser empoderada, e há toda uma campanha em relação a isso, né? Mas lá em capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, a gente percebe que não é assim, né? E Pedro,
uma certa vez, fez uma pergunta ao Senhor Jesus: quem é o maior no reino de Deus? Certamente ele queria saber se ele seria, né, maior, quem faz uma pergunta dessa. Mas eu pergunto para você, dentro do lar, no contexto do lar, quem é o maior, o homem ou a mulher? É claro que... Eu não esperava que eu dissesse o homem. Como você falou, né, essa palavra submissão ganhou um sentido no século XXI, desde o século XX. Ela vem ganhando um sentido diferente do que, como você falou, do que Deus quis ensinar sobre a palavra submissão, né? É como se fosse uma posição inferior, algo menor, né? Algo sem importância, né? A pessoa que ocupa a posição de submisso é como se a pessoa fosse um escravo, né? Tem que estar seguindo ordens. Subserviente. Então, essas foram as palavras que tentam imprimir na cabeça das pessoas hoje. Quando a pessoa não conhece a Bíblia Sagrada, ela pode realmente aderir a esse tipo de mídia, de tipo de informação, e vai contra tudo que Deus escreveu na Bíblia sobre submissão. Então, o casamento, ele vai ilustrar algumas verdades sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja, né, que está escrito lá na carta aos Efésios, no capítulo 5. E eu quero ler essa passagem, né, a partir do versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Interessante, ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, assim como o homem é a cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, a Bíblia fala claramente aqui, se você perceber, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Qual o modelo? Qual o modelo que eu devo seguir? Como a igreja se submete a Cristo, né? A submissão da igreja a Cristo é uma submissão sem questionamento, né? Você não questiona se Cristo é superior, se Cristo tem sabedoria ou não, né? Se a ordem dele ou o pedido dele, vamos melhorar aí, se o pedido dele vai ser bom ou não, né? Existe uma submissão da igreja quanto a Cristo, que a Bíblia diz que deve ser seguida da mulher para com o marido. Então faz essa correlação. As mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, como a igreja está sujeita a Cristo. Então a posição de submissão da mulher é uma posição muito confortável. Eu vejo assim, sempre vi assim, né? Porque a gente aprende pela palavra. Porque ele sempre relaciona aqui o homem e a mulher como Cristo e a igreja. Então, como é confortável para a igreja, né? Jesus ter Cristo amou, como cabeça, né? Ter Cristo como cabeça. Jesus amou ao ponto de morrer em nosso lugar. E o que é que a gente faz como igreja? Só recebe o que foi feito. Não é pela fé. Nós recebemos pela fé aquilo que foi feito. O trabalho maior foi do cabeça, né? Então, é uma posição de conforto, realmente. Você está em submissão, né? E vendo esse retrato de Cristo e a igreja, né? A gente pode voltar à pergunta, né? Quem é o maior? Né? Será que existe um corpo sem cabeça, uma cabeça sem corpo? E quando eu digo a ele, vai, ele vai. Vem, ele vem. Mas eu também estou sujeito a autoridades. Quer dizer, ele tinha consciência de que ele estava como autoridade sobre alguém, mas ele sabia também que existia alguém que era autoridade sobre ele. Então essa consciência a gente precisa ter em todos os lugares que a gente chega, né? Eu lembro que no quartel, quando eu estava no exército, eu era o soldado 372 do meu pelotão, 372. E eu era autoridade sobre o soldado 373, mas o 371 era autoridade sobre mim. Se o cabo ou o sargento chegasse no alojamento e tivesse aquela bagunça lá no alojamento, a primeira coisa que ele procurava saber é quem é o mais antigo aqui. O mais antigo é o que tinha um número menor, né? Menor. Por quê? Porque toda a responsabilidade iria cair sobre ele. Por quê? Porque ele, por ser o mais
O mais antigo era a autoridade sobre... Tinha que ter então isso é uma coisa que persegue a gente por toda a nossa vida, né? Essa questão de autoridades, de consciência de autoridade na escola, no trabalho, em casa, em todo lugar, né? Então... Submissão é segurança. Se eu tenho alguém sobre a minha vida, isso me traz segurança, né? Saber que as decisões vão ser tomadas e principalmente em cargo de liderança, né? Existe uma unção para aquilo lá, para que a pessoa possa exercer aquilo ali com sabedoria, né? Então é muito bom se submeter, você vai estar seguro. Falando das mulheres, se submeta aos seus maridos. Quando você quiser tomar uma forte decisão, né, que tenha que vá abranger ou vá alcançar a sua família de algum modo, é bom que isso seja passado primeiramente para o marido, que seja ele, né, primeiro que ele tenha um conhecimento, né, já que eu falei aqui que as mulheres muitas vezes recebem revelação por sonhos, né, e possa ser que realmente Deus tenha falado contigo e comunica isso para o marido. Se houver paz e alegria, como a Bíblia diz, em alegria saireis, em paz sereis guiados. Se houver paz e alegria, acompanhe aquela decisão. O marido, com certeza, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vai acompanhar essa decisão, mesmo que tenha vindo da esposa. Então, a gente vê isso aí, igualdade, né? Como a gente fala em submissão, mulher está submissa ao marido como Cristo, né? A igreja está submissa a Cristo. Isso não quer dizer que são diferentes, né? Existe uma igualdade nisso aí. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então observa que a Bíblia fala que nós somos aqui iguais no ser, mas somos diferentes no fazer. Cada um somos iguais no ser, internamente, no homem espiritual, mas espiritualmente ou fisicamente nós somos diferentes. Cada um tem uma atividade diferente. Nós somos iguais diante de Deus, com papéis e tarefas diferentes, e essas tarefas elas se completam. Deus fez cada pessoa fisicamente diferente um do outro, né? Mesmo que você seja gêmeo, existe alguma coisa diferente. Eu sou gêmeo, mas sempre existe um traço diferente do outro, né? Mas espiritualmente nós somos iguais. Diante de Deus nós somos iguais. Então a responsabilidade do homem é muito maior. Ele responde a Deus como igual, mas também como cabeça da mulher. Então o homem abrace essa responsabilidade, né? Como a gente falou, mulher, submissão é um lugar de segurança. Você vai estar seguro diante da autoridade do seu marido. Mas hoje em dia tem muitas mulheres que tomam esse lugar pela desocupação da função. Como assim? O homem, ele não está tomando o seu lugar de liderança. Ao invés disso, a esposa ou até mesmo os filhos estão tomando esse lugar. E não é correto. Você vê numa família onde você vê que a liderança maior é da esposa, ou muitas vezes quando o pai ou a mãe perdem a liderança, alguém vai assumir essa liderança. Então o ruim é quando o filho assume essa liderança sobre o pai e sobre a mãe. Então as decisões são tomadas, vai se fazer alguma coisa, ao invés do marido pesquisar junto com a esposa junto com o marido vai pesquisar com o filho, se o filho concorda ou não. Então, biblicamente isso não é bom, né? A Bíblia diz que o marido é o cabeça do lar. Não é a esposa que é o cabeça do lar, não é o filho que é o cabeça do lar. O cabeça do lar é o marido. Então, vamos reportar tudo ao marido. Se Deus confiou isso para o homem, é porque existe uma unção para isso. Existe uma sabedoria específica de Deus, dada ao marido, ao dono do lar, vamos dizer assim, para executar essa função. Com certeza um homem inspirado por Deus, ele vai tomar sábias decisões. Então o marido assume o seu papel, porque se esse papel não for assumido, alguém vai ter que assumir. Ou vai ser sua esposa, ou vai ser seus filhos. Se for seus filhos, você vai passar vergonha, porque está indo contra a palavra de Deus. As pessoas veem que seu filho é que manda, ou a sua esposa que manda, é contrário à Bíblia Sagrada, você vai passar vergonha, vai ser envergonhado, como a Bíblia diz. Mas leia a Bíblia ensina o papel de cada um dos pais, tanto do marido como da esposa, como também dos filhos. É só ler isso em Efésios capítulo 5. Leia toda a carta de Efésios, você vai entender melhor sobre isso. Amém. Graças a Deus. Vamos agora para as duas últimas perguntas. E a gente falou muito sobre submissão da mulher, né? Mas, Soraya, essa submissão, ela tem algum limite?
Qual o limite dessa submissão? Será que tem? Eu queria ler com você em Efésios capítulo 5, versículo 21, ainda em Efésios, um pequeno versículo. Diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como é que eu devo me sujeitar? No temor de Deus, temendo a Deus. Eu sei o que agrada a Deus, eu sei o que Deus espera de mim, eu sei o que Deus me criou para fazer, né? Como uma mulher no lar. Então, como eu devo me sujeitar ao marido? Até onde eu devo me sujeitar ao marido? Existe um limite, sim, né? Que é no temor do Senhor. O que isso quer dizer? Que a palavra define esse limite. A palavra de Deus define esse limite. Você não pode sair fora do contexto bíblico para obedecer o seu marido. Então você pode ir nessa submissão até onde você esteja resguardada pela palavra de Deus. Eu queria ler também com você Atos capítulo 5, versículo 29. Vamos abrir em Atos 5, versículo 29. Eu vou ler a partir do 28, para que você entenda melhor. Diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A Bíblia nos ensina a nos submetermos aos homens. A Bíblia nos ensina a nos submetermos ao nosso marido, como Cristo, como a mulher, como a igreja se submete a Cristo. Mas também a Bíblia nos mostra que existe alguém que está acima do homem, alguém que está acima do marido, que é Deus. Então a Bíblia nos importa que é importante. O mais importante é nós obedecermos a Deus do que aos homens. Se esses homens estão andando na palavra e você se submete, você está se submetendo a Deus, obedecendo a Deus, porque Deus te ensinou a fazer isso. Agora, se o homem te pede algo que está fora da palavra, se não está de acordo com a palavra de Deus, aí você fica com Atos capítulo 5, versículo 29. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Você não pode sair da proteção da palavra de Deus. Então, se seu marido pede algo para você fazer algo que está fora da palavra, você tem o respaldo divino de continuar obedecendo a Deus, mesmo que isso implique dizer que você não está se submetendo ao que o seu marido falou. Só nesse caso. Se o seu marido te pediu algo que simplesmente eu não gosto ou eu não quero fazer, eu sinto muito lhe dizer, mas você deve se submeter sim, a não ser que o que ele esteja lhe pedindo seja errado, seja algo contra a palavra de Deus. Bem, então eu queria ler só uma pequena história aqui de um homem muito conhecido no século XIX, século XX. Ele foi um prestigiado pregador protestante dos séculos XIX e XX, conhecido como Smith Wigglesworth. Ele é britânico e era um encanador, se converteu tudo, mas chegou um momento da vida dele que ele pegou tanto trabalho que acabou se esfriando na fé. E chegou um certo dia que a mulher dele foi para a igreja e teve algum movimento pentecostal lá, né? E a esposa chegou mais tarde em casa. E ele disse para ela: eu sou o dono desta casa e não vou permitir que você volte para casa tão tarde quanto agora. E ela respondeu baixinho: eu sei que você é meu marido, mas Cristo é meu mestre. Então, se o seu marido, a Bíblia nos ensina que nós devemos congregar.
né? Era isso que ela estava querendo dizer. Eu prefiro obedecer a Deus. A Bíblia me ensina a congregar. Eu preciso congregar, eu preciso ir para a igreja, senão eu vou ficar igual a você, frio na fé. Inclusive então, ele precisava, né? Ele precisava, né? E por causa dessa atitude dela, ele também foi alcançado. E esse homem, ele ressuscitou mais de 10 pessoas. Então, se essa mulher não tem essa atitude de permanecer firme na palavra e influenciar o seu marido do modo correto, pessoas não teriam sido ressuscitadas, pessoas não teriam sido curadas, não teriam sido alcançadas pela palavra de Deus, nem ele mesmo. Talvez tivesse continuado se esfriando e morrido na fé, né? Morrido espiritualmente. Então, essa história está registrada no livro Generais de Deus. Se você quiser conhecer, é um livro que fala sobre grandes homens e mulheres de Deus, né, que já morreram, mas é muito rico, muito enriquecedor a leitura desses livros. Se você quiser conhecer mais a respeito. Muito bem. A irmã Soraya lê um texto em Efésios capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esse versículo está exatamente, imediatamente anterior ao texto que fala da relação de marido, relação e do papel do marido e da mulher no casamento. Esse texto, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo, mostra que todos estão no mesmo pé de igualdade, todos devem estar sob o temor de Cristo. E quando se fala sobre submissão da mulher, logo se pensa assim, uma das coisas que se pensa é os deveres domésticos. Mulher foi feita para cuidar da casa, tal. Mas, irmão Marcílio, eu queria perguntar, cuidar da casa, dos afazeres domésticos, que é uma coisa necessária, né? A gente não pode deixar a casa da gente parecendo um chiqueiro. Tem que estar tudo organizado. Mas esses afazeres domésticos é um papel da mulher ou também é papel do próprio marido que ama a mulher? Também. A resposta também. É um papel da mulher e hoje no contexto que a gente vive, né, também do homem, né? Quando o homem pode ajudar a esposa, quantas vezes eu lavei prato, né? Não lava amanhã? Lavo também, lavo. Eu gosto de lavar de manhãzinha. Eu não sei porquê, mas eu me sinto bem lavando prato pela manhã, logo pela manhã, né? Às vezes que eu lavei prato, né, foi todas pela manhã. Gosto de lavar, à noite eu não gosto, não sei porquê. Mas é bom que o homem possa ajudar. Se o homem pode ajudar, se você tem uma secretária, olha o que diz em Tito, capítulo 2, versículo 5. Falando sobre a mulher, que elas sejam sensatas, a gente já leu esse texto hoje, honestas, boas donas de casa. A Bíblia não diz que ela seja dona de casa, diz que sejam boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja defamada ou difamada. Então, quando a mulher não é boa dona de casa, quando ela não é bondosa, quando ela não é sujeita ao marido, mas também quando ela não é boa dona de casa, a palavra de Deus pode ser difamada. Quando eu entro numa casa, a Bíblia está dizendo, né, que ela deve cuidar da casa, trabalhar em casa, manter a casa organizada, cuidar dos afazeres, né? Quando eu entro numa casa e vejo uma casa suja, eu particularmente, e sei do contexto da casa, que o marido está fora trabalhando, né, e só vem à noite, depois do trabalho, e a mulher é uma dona de casa, que a gente conhece uma dona de casa, a pessoa que passa o dia, não trabalha fora, passa o dia em casa. Quando eu entro numa casa assim, que eu conheço o contexto e vejo uma casa suja, a culpa automaticamente recai sobre a mulher. Eu automaticamente já culpo a mulher. A casa está suja porque a culpa é da mulher, porque ela passou o dia todo em casa. Deveria estar a casa limpa, né? Você passa o dedo num rack, tá lá, fica a marca. Escreve o nome. Eu não vou botar a culpa no marido, né? Porque as mulheres, algumas mulheres, pela questão do termo que você falou, empoderada, né? Ele que cuide, ele que limpe, né? Achando ruim, né? Achando ruim, vai limpar, né? Tem mulher que é assim, achando ruim, vai limpar. A pessoa passa o dia trabalhando e ainda de chegar em casa tem que... Eu conheço gente que chega do trabalho, ainda tem que fazer janta e ainda tem que arrumar a casa.
E qual é? Essa pessoa não é uma boa dona de casa. A pessoa não está fazendo o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Não fazendo isso, mulheres, você pode estar difamando a palavra de Deus. Então, se eu entro numa casa assim, e vejo sujo, e sei que o marido passou o dia trabalhando, a culpa eu coloco na mulher, porque ela passou o dia em casa. Deveria ter pelo menos a função de ser uma boa dona de casa, limpar a casa, de algum jeito, fazer com que a casa seja um reflexo de uma mulher que cuida bem, uma boa dona de casa. Provérbios capítulo 31, versículo 15 diz: alimenta a todos, falando da mulher, e dá tarefa às suas servas. O que a Bíblia diz? E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa das suas servas. A gente chama de secretária, né? Então, a mulher é responsável por essa área. Ela se levanta cedo, né? Dá mantimento à sua casa, bota o café da manhã dos meninos, os meninos vão tomar café, vão para a escola, e dá tarefa às suas secretárias. Faça isso, hoje eu quero que limpe o banheiro, que seja limpo isso e aquilo. Então, essa mulher aqui, ela tem condições de pagar uma secretária, mas ela tem uma função, mesmo tendo uma secretária. Essa mulher da Bíblia aqui, ela se levantou cedo, deu comida aos seus filhos, deu comida ao seu marido, né? Creio que dá mantimento à sua casa, né? E uma casa tem marido, tem filho, ela deve ter feito isso, e dá tarefa às suas servas. Então, essa é a mulher que a Bíblia fala, uma mulher, uma serva prudente, né? Ela é responsável por isso. Mas com tanta mudança que há no contexto de família hoje, na estrutura familiar, muitas vezes é necessário o marido ajudar em alguma atividade no lar, como também a mulher ajudar nas finanças trabalhando fora. Então a gente vê muito isso, mulheres que trabalham junto com o marido vai trabalhar, a mulher também vai trabalhar, depois que, né, coloca os filhos para a escola. Então, quando acontece isso, é bom que também na volta o marido também fazer o que? A separação das tarefas. É justo, né? É justo, né? Você está trabalhando também, a mulher está trabalhando, o marido está trabalhando. Então, quando chegar em casa, vamos fazer uma coisinha para a gente limpar a casa, né? Tu varre, eu passo, tu aspira, eu passo o pano, né? Fazer isso, né? E isso é saudável para o casamento, né? É saudável. E a ciência diz, homens, aprendam, homens. A ciência diz que quando o homem ele ajuda na tarefa de casa, a mulher fica paquerando com ele. A mulher, a ciência diz isso. Então, pesquisa aí que você vai ver. Vai incentivar a lavar os pratos. Então, existe esse novo contexto familiar do século XXI. A mulher também vai trabalhar. Antigamente não podia, né? Hoje todo mundo, tanto o marido como a mulher, trabalha. Mas deve se lembrar o homem que ele é o responsável para manutenir, trazer a manutenção da sua casa. Ele é o provedor como o marido, ele é o cabeça do lar, e as tarefas do lar ser da esposa quando ela não trabalha fora, né? Mas ambos podem se ajudar, né? Com o propósito de que, se eu ajudo a minha esposa, ela trabalha fora, eu trabalho fora, e a gente entra em acordo para que o lar esteja sempre limpo, né? E as tarefas bem divididas. Se a gente recebe uma visita em casa, que coisa maravilhosa. Mesmo você recebe em casa quem é seu amigo, quem tem comunhão com você, a pessoa vai entrar e diz: rapaz, que casa cheirosa, que casa arrumada, e sabe que você e sua esposa trabalham fora, mas isso aqui é um lar abençoado, né? Então, ajude sua esposa, vai pesquisar para você ver que é bom. Esse foi um acordo que a gente fez quando casou, né? Não sei se ele lembra. Não lembro não, graças a Deus. Mas a gente conversou a respeito já sobre isso, né? Se os dois vão precisar trabalhar fora, então os dois precisam ajudar em casa. E deu certo, né? Estamos aqui faz 27 anos de casado, então acho que deu certo, né, irmão Ronaldo? Se a mulher, né? Se você como mulher não quer se encaixar de jeito nenhum nesse papel, né, do lar, então é melhor que você fique solteira, né? Porque o papel da mulher casada é isso, é ser uma boa dona de casa. Se você, não nasci para lavar prato, eu não nasci para isso, para aquilo, fique solteira, mulher. É melhor, porque a verdadeira dona, a mulher casada, a dona de casa, ela tem que cuidar da casa. É o papel da esposa, de uma boa esposa e de uma boa dona de casa. E a gente vê muito isso hoje, né? As mulheres casam e os maridos começam a discutir por causa dessas mínimas coisas. A Bíblia diz que são pequenas coisas que destroem a vinha, né? As pequenas raposinhas que destroem a vinha. Às vezes você pondera até uma traição,
Mas aquela coisinha pequena, todo dia, né? Trabalha os dois fora, chega em casa, o marido senta no sofá, pega o controle, só assiste, e a mulher ainda vai trabalhar, vai botar o menino para dormir, e mais tarde ainda tem um trabalho com o marido, né? Tem que dar assistência. Ajudador em todos os sentidos. Então, será que a sua esposa vai estar tão disposta, assim, tão feliz? E às vezes assim? o homem reclama, né? Ah, minha mulher tá muito fria, ou tá não sei o quê. Por quê? Porque você não ajudou a bichinha a lavar os pratos, né? Você ajuda a terminar mais cedo, né? Termina mais cedo, né? Não vai dormir tão tarde. Então, tem que, havendo isso, gente, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém. Graças a Deus, estamos chegando ao final do programa Bíblia Família. Mas antes de nós orarmos, encerrando, nós queremos ouvir ainda uma outra música pelo casal, cantor, a dupla abençoada que está aqui, louvando a Deus. E daqui a pouco nós voltaremos orando. Em nome de Jesus. Eu sou amada do coração do Pai, cuidada pelo seu amor, com todas as bênçãos me abençoou. Eu sou menina dos seus olhos, sou sua flor. O seu amor por mim Jesus provou, meu grande amigo, meu ajudador. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Eu sou mulher em quem se pode confiar. Em minha casa nada faltará, e tudo que faço prosperará. Eu sou mulher batalhadora e de oração, guardando minha família na unção. Os meus amados cuidados estão. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Mulheres virtuosas, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar, mais do que joias preciosas. Nesta geração vamos brilhar. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos finalizando mais um programa Bíblia Família, e nós queremos agradecer de todo o coração você que esteve até agora conosco, participando dessa programação, aprendendo com a palavra de Deus, e nós esperamos de todo o nosso coração que você possa ser abençoado por Deus através daquilo que você ouviu aqui. Iremos orar nesse momento. Eu gostaria de pedir que o nosso irmão Marcílio Moura ele esteja orando por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus
Deus é o dono desse projeto chamado família, e pedir a Ele para que abençoe o nosso lar, a nossa família, você que está em casa também. Oremos juntos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse programa, Pai, por essa porta que o Senhor abriu. Queremos interceder através dele, desse programa, interceder pelas famílias que estão nos ouvindo, pelas famílias que vão ser alcançadas com esse programa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pelas famílias que foram alcançadas por esse programa, até onde essa palavra pôde chegar, que o Senhor possa dar sabedoria, avivando, Pai, e fortalecendo os corações com essa palavra que foi implantada, que ela venha dar muito fruto, Pai, e que esse fruto permaneça, que famílias sejam edificadas, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, que entendam o papel da submissão, o papel da autoridade, a submissão do pai, ou melhor, da posição do pai, da posição da esposa e também da posição dos filhos. Colocamos cada família, cada um que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo nesse momento, entregamos no Teu cuidado, a Tua direção e a Tua proteção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Encerramos a programação dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe você e até semana que vem, se Deus nos permitir.